Bom, vamos falar diante disso agora sobre um pouquinho sobre a apologia de Sócrates, tá? Primeiro, tem que ler a Apologia de Sócrates, é um texto pequeno, né? Aliás, esse livrinho aqui é um livrinho pequeno de 80 páginas e tem esses 3 textos do Platão, né? Então é obrigação de quem quer entender a Apologia de Sócrates ler a Apologia. E o que acontece aqui? Qual é o panorama da Apologia? O Sócrates foi acusado, tá, de impiedade, são 3 acusações, deixa eu ver se eu me lembro aqui. O Meleto fez uma denúncia contra o Sócrates aqui, ó, tá na linha, tá? Meleto, Anito e Licon, acho que fizeram, pelo que eu estou vendo aqui das minhas anotações, tá? Fizeram uma acusação contra o Sócrates de impiedade, de sofismo. O Sócrates estava sendo acusado de fazer com que as ideias mais fortes parecessem ideias fracas e as ideias fracas parecessem ideias fortes, acusar de seduzir os jovens da cidade, né, com seus argumentos, e acusado também de atentar contra os deuses da cidade, ou seja, acusar de impiedade, que é o tema do Eutífron, tá? De atentar contra os deuses da cidade. Tá? E aí o Sócrates é levado a julgamento perante um tribunal democrático, composto por 500 jurados lá, escolhidos entre os cidadãos atenienses, tá? E ele poderia contratar um retórico, um advogado para fazer a defesa dele, mas ele resolve ele mesmo fazer a defesa dele, atestando não aquilo que tiraria ele da cadeia a qualquer custo, porque ele poderia simplesmente negar as acusações, mas atestando a verdade. Tá? Então, verdade e mentira, justiça e injustiça são coisas que são temas centrais desse diálogo, ou melhor, isso aqui é praticamente um monólogo, porque a apologia quer dizer defesa, então é a defesa que ele faz, que o Sócrates faz perante esse tribunal, tá? E o Sócrates está preocupado aqui com a verdade e com a inverdade, com a justiça e a injustiça. E ao mesmo tempo, há uma virada genial aqui do Platão, acho que eu vou dar uma desligadinha do ar aqui, tá? Há uma virada genial do Platão, que é aquilo que o Aristóteles chama de ventura e desventura, no sentido de que quanto mais o Sócrates faz justiça a si próprio, mais o tribunal o trata injustamente. Quanto mais o Sócrates testemunha a verdade, mais a injustiça lhe persegue, né? Então, isso às vezes eu refiro nas minhas aulas, alguns podem ter ouvido já, se foram meus alunos, né? Aquela questão de perfeito é quando a gente aprende e a nota que a gente tira num teste de aprendizagem, numa avaliação, numa prova, por exemplo, acompanha aquilo que a gente de fato aprendeu. Mas muitas vezes a nota, a gente sabe muito e tira uma nota baixa, ou a gente sabe pouco e tira uma nota alta, né? Então, é mais ou menos como isso que está aqui sendo retratado nesse diálogo. Seria bom que a verdade e a justiça andassem juntos, mas nem sempre isso acontece, tá? Então, aqui na linha 21, esse texto tem linhas também aqui na margem, então não estou falando a página, mas sim a linha, né? Na linha 21. O Sócrates vai contar uma história famosa aqui, que é do Querofonte, tá? Um amigo dele. E ele vai retratar aqui na linha 21 que o Querofonte foi ao oráculo de Delfos perguntar para as Pítias quem era. Ó, tá aqui. Ele foi lá, ó, vou ler a passagem aqui. Vocês conhecem Querofonte, eu presumo, isso aqui é o Sócrates falando na defesa dele, né? Ele era meu companheiro desde moço, e companheiro também de vocês, da maioria, e foi junto de vocês para o recente exílio e de lá retornou. Vocês sabem como era Querofonte, o quão intenso naquilo em que se lançava. Pois certa vez, Querofonte, indo a Delfos, se atreveu a solicitar esta adivinhação. Perguntou se alguém seria mais sábio que eu, disse Sócrates, né? O Querofonte foi lá no oráculo perguntar para as Pítias, para as sacerdotisas,
se os deuses sabiam de alguém mais sábio que Sócrates. Tá? E a Pítia retrucou que não havia ninguém mais sábio. A respeito disto, este seu irmão lhes dará testemunho. Então, o amigo do Sócrates, né, foi lá no oráculo de Delfos e perguntou, né, existe alguém mais sábio que Sócrates? E os deuses, através das Pítias, responderam, não, Sócrates é o mais sábio. E o Sócrates, desafiando os mais sábios, segue aqui embaixo, né, ó, depois de ouvir aquelas palavras, fiquei refletindo. O que é que um Deus está dizendo? O que é que Deus está dizendo? E o que está falando por enigma? Pois bem sei comigo mesmo que não sou sábio, nem muito nem pouco. O que ele está dizendo então ao afirmar que eu sou sábio? Certamente não está mentindo, porque para ele, para um Deus, não é lícito mentir. E depois de ficar muito tempo em confusão, pensando o que ele estava dizendo, e a muito custo me voltei para uma investigação disso, da seguinte maneira. Então, fui até os que parecem sábios, olha só, Sócrates saiu e foi na cidade, né, conversando com as pessoas, né, que pareciam sábios. Primeiro, os políticos, que deveriam entender a respeito de justiça, perguntar para eles o que era justiça. E começou a perguntar para os políticos o que é justiça, e logo ele se deu conta que os políticos não sabiam a respeito de nada de justiça. E aí ele foi lá também nos técnicos, naqueles que eram os artesãos, né, que sabiam alguma coisa, perguntou se eles sabiam fazer alguma coisa, né, eu quero fazer, e logo se deu conta que eles não sabiam. E assim o Sócrates foi indo em várias categorias da cidade, perguntando, né, e testando, né, se havia alguém, ele tentou desafiar os deuses nesse sentido, né, se havia alguém mais sábio que ele. Então ele perguntava para a pessoa e para o político sobre justiça, para os técnicos, etc e tal, e logo ele se deu conta que, de fato, era ele o que mais sabia, né? Porque enquanto ele sabia que não sabia, pelo menos não estava enganado nisso, isso ele sabia, ou seja, ele sabia que não sabia, os outros nem isso sabiam, porque os políticos, por exemplo, achavam que sabiam o que era justiça, ou, que nem ele falou aqui nesse outro diálogo que eu acabei de referir para vocês, no Eutífron, o sacerdote achava que sabia o que era piedade, mas na verdade estava enganado e não sabia. Logo, ele realmente era o ateniense, o grego que mais sabia, e os deuses não tinham falhado, tinham acertado, porque enquanto os outros achavam que sabiam, Sócrates sabia que não sabia. Os outros estavam enganados em tudo, e ele tinha apenas um conhecimento sobre si mesmo. Né? Conhece-te a ti mesmo, dizia em cima do oráculo, inclusive lá na entrada do oráculo. Né? Então, conhece-te a ti mesmo. E ele levava isso a sério e ele conhecia a si mesmo, sabendo que, enquanto os outros achavam que sabiam, ele não sabia nada. Tá? Então, em função disso, ele arrumou um problema. Porque ele foi lá e expôs os políticos que achavam que sabiam alguma coisa sobre justiça e mostrou que eles não sabiam. Mostrou que os sacerdotes não sabiam que eram piedade e assim ele arrumou vários inimigos, né? Perseguindo a verdade, né? Ele acabou arrumando vários inimigos, né? E aí, tanto Anito e Licon, tô aqui e Meleto, tá? Linha 24, né? Fizeram essas acusações injustas contra Sócrates. Bom, outra parte aqui interessante para nós do direito nesse diálogo, que é o diálogo Apologia de Sócrates, é certamente uma passagem mais adiante, tá? Já fica aqui a sugestão, né? Vejam o filme A Vida de Sócrates, né? Tem disponível no YouTube, botem lá no YouTube na busca A Vida de Sócrates, tem disponível legendado em português. O filme é maravilhoso. A única coisa curiosa é que os gregos falam italiano, tá? Porque foi um diretor italiano que fez o filme. Mas está legendado em português. No meu site leandrocordioli.com.br eu coloquei o link atualizado para este filme, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui.
aqui a passagem que eu quero. Tá, certamente deve ser essa rosinha, porque é uma passagem que eu cito bastante. Bom, é aqui a famosa passagem de Leon, a famosa passagem de Leon de Salamina, tá? Então, na linha 32, o Sócrates segue lá a argumentação dele e ele diz o seguinte: eu mesmo, o Sócrates, ele vivia por um princípio, e aí sim aqui já começa o tema da justiça, especificamente, que era nunca fazer uma injustiça, nem devolvendo uma injustiça recebida. É sempre errado fazer uma injustiça. Tá? Então, o problema não é sofrer uma injustiça, dizia Sócrates, porque sofrer uma injustiça não está nas nossas mãos. Fazer uma injustiça, sim. E a gente pode escolher alguma coisa que está nas nossas mãos, no nosso arbítrio, na nossa escolha. Sofrer muitas vezes não está. Porém, fazer uma injustiça sempre está nas nossas mãos. E é sempre errado fazer uma injustiça. Então ele vivia por esse enunciado de nunca fazer uma injustiça. Essa é uma regra para a filosofia fundamental, que depois vai dar razão aí a vários outros enunciados na obra a própria obra do Platão, mas na obra do Aristóteles a gente pode encontrar questões que são absolutamente erradas, absolutamente imorais. No livro 3, se eu não me engano, Aristóteles cita, que nunca devem ser escolhidas, que o próprio nome dessas questões envolve maldade, mas muitos já devem ter ouvido falar em Kant, né, no imperativo categórico, que é uma regra que não comporta exceções, né? É imperativo categórico, vale sempre, né? Sempre tratar o outro como um fim, nunca apenas como um meio, né? E também, depois, quem estuda John Phineas, eu fiz lives aí, no John Phineas, estão disponíveis no YouTube, no Leandro Cordioli, né? No canal Leandro Cordioli, a respeito do John Phineas. O John Phineas tem também absolutos morais, né? Que é nunca agir diretamente contra um bem humano básico. Então, tudo isso aí, e o John Phineas, quando ele argumenta a favor desse absoluto, ele faz referência a Sócrates. Inclusive tem um livro que é Absolutos Morais, do John Phineas, faz referência a Sócrates também, tá? Todas essas regras morais absolutas, elas se fundam, né, assim, o avô delas todas, o ancestral delas todas, é essa regra do Sócrates de nunca fazer uma injustiça. Isso começa aqui na linha 32 da Apologia. Então, é o caso do Leon de Salamina, aparece no filme, inclusive, A Vida de Sócrates. Tá? Diz o seguinte: eu mesmo vou lhes apresentar grandes provas disso, ou seja, de que ele não está nem aí para a injustiça. O que ele quer é nunca fazer uma injustiça, mas ele não tem problema se vai sofrer ou não. Tá? Eu mesmo vou lhe apresentar grandes provas disso. Não palavras, mas aquilo que vocês mais apreciam, fatos. Ouçam então o que se passou comigo, para que vocês saibam que eu, contra o justo, não me sujeitaria a ninguém. Ou seja, ele não se rebaixaria a ninguém para fazer uma injustiça. Tá? Por receio da morte, e sem me sujeitar de imediato, morreria. Ou seja, ele não temeria a morte, ele temeria fazer uma injustiça. Direi coisas apelativas de tribunais, mas verdadeiras, diz ele. Eu, atenienses, não ocupei jamais nenhum outro posto na cidade, só fui conselheiro. Coincidiu que nossa tribo, a Antioquia, estar na presidência quando vocês decidiram julgar em bloco os 10 generais que fizeram resgate na batalha naval de maneira ilegal, como pareceu a todos vocês tempos depois. Só eu, então, entre os presidentes, me opus a que vocês fizessem algo ilegal e votei contra, embora os oradores já estivessem preparados para indicar e prender, e vocês incentivassem e gritassem, pensei que meu dever era antes me arriscar ao lado da lei e do justo do que ficar ao lado de vocês, que não estavam decidindo coisas justas, por medo de prisão ou da morte. O que aconteceu foi o seguinte: enquanto o Sócrates estava lá junto com outros no governo da cidade, eles foram numa batalha naval, alguns generais foram na batalha naval e muitos gregos haviam falecido, né, no campo de batalha.
E os generais, a fim de reduzir as baixas, resolveram debandar e retornar para Atenas e deixaram os corpos insepultos de muitos dos combatentes. Quando eles chegaram em Atenas, a população, né, os atenienses se revoltaram, porque muitos amigos e filhos haviam perecido no campo de batalha e restaram insepultos. Quem leu Antígona sabe da importância do rito funerário para os gregos nessa época, né? Então, eles acharam que aquilo era um sacrilégio e que os generais que abandonaram seus corpos deveriam ser punidos. Mas, de acordo com a justiça e com a verdade, pelo menos na visão de Sócrates, eles não deveriam ser punidos, porque se eles tivessem retornado lá, todos seriam mortos. Bom, qual é o ponto aqui? Todos decidiram por punir os generais. Contudo, Sócrates achou que eles haviam agido corretamente e votou pela absolvição. Com isso, Sócrates, por ter se colocado contra a grande massa, arriscou a própria vida, né, porque muitos se tornaram inimigos dele e poderiam adiante se vingar dele. Então, ele não tinha nem medo de ir preso em função da decisão dele, mas ele preferia manter o que era justo. Tá? Bom, seguindo aqui, um outro exemplo que ele dá na sequência aqui, que é o famoso exemplo do Leão de Salamina. Isso era ainda quando a cidade era governada democraticamente. Mas depois que veio a oligarquia, foi a vez de os 30... Deixa eu só dar uma olhadinha na hora aqui. Tá, temos mais uns minutinhos de gravação, que em seguida eu tenho que entrar na nossa reunião no meeting. Tá? Vamos tomar mais uma água. Isso era ainda quando a cidade era governada democraticamente. Mas depois que veio a oligarquia, foi a vez de os 30 tiranos mandarem chamar logo a mim, e a mais 4, a Rotunda, determinando que trouxéssemos de Salamina o Salamínio Leon para que morresse. E coisas assim eles determinavam muitas vezes a muitos outros, no desejo de abarrotar de culpas ao maior número possível de pessoas. Eu, no entanto, não por palavras, mas por atos, também dessa vez mostrei que, com a morte me preocupo, se não fosse algo grosseiro de dizer, nem um pouco. Enquanto que, com efetuar nada injusto e nem ímpio, me preocupo totalmente. Ou seja, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de agir injustamente ou impiamente. Tá? Então ele está dando um testemunho pelos atos. Qual era a ideia aqui? A ideia era a seguinte, que esses 30 tiranos assumiram o poder de Atenas, tá? E aí eles queriam fazer com que os cidadãos inocentes se envolvessem nos atos truculentos deles, praticando injustiça, matando outras pessoas inocentes que se opunham ao regime político, a fim de que todos, quando o regime caísse, estivessem presos ao regime, né? Estivessem comprometidos com o regime, haviam praticado injustiça em coautoria com o regime. É o famoso, estariam com o rabo preso com o regime, né? Então eles faziam as pessoas cometer as injustiças em nome deles também. E Sócrates, mesmo correndo o risco de ser o próximo a ser executado pelo regime, quando foi chamado à rotunda, ele saiu da rotunda e foi para a casa dele, e não foi buscar o Leon, que era uma pessoa inocente que se opunha ao regime e que seria executado, porque ele preferia arriscar a própria vida a cometer uma injustiça, que nem ele diz aqui, ele se preocupa absolutamente em não fazer uma injustiça, não se vai sofrer. E esses são os testemunhos de vida de Sócrates. Bom, no final da Apologia, tem várias passagens maravilhosas, mas já vamos estourando aqui em 46 minutos, que eu não paro de falar, neste vídeo. Tá? E ainda pretendo encontrar vocês no meeting também, do Google. Então, no final da Apologia, tem a definição da pena. Tem várias outras passagens interessantes aqui. Neste vídeo eu vou passar batido nelas. O meu foco aqui é na justiça e na injustiça, e no princípio de vida de Sócrates, que é nunca praticar uma injustiça. Tá?
em nenhuma circunstância. É um princípio muito forte, que nem a gente vai ver neste diálogo e no outro. Tá? Então tem aqui, para fechar só a apologia de Sócrates, a definição da pena, com 220 votos a seu favor e 280 contra, Sócrates é considerado culpado. A pena que havia sido proposta pela acusação era a morte, mas ele pode sugerir para os jurados uma punição alternativa. E ele diz, olha, se vocês me condenaram à morte, a condenação quem fez é vocês, não sou eu que vou mudar. Então, se vocês me condenaram à morte, se vocês quiserem mudar, mudem vocês, tá? Tem um parágrafo final aqui que é maravilhoso, que eu marquei também, tá? É o último parágrafo da apologia que diz o seguinte: alguém poderia, então, talvez dizer, mas não nos diga, Sócrates, que você não vai conseguir viver fora calado e conduzindo-se sossegadamente. Esta aqui é, de todas as coisas, a mais difícil de fazer alguns de vocês entenderem. Pois, se eu disser por um lado que isso é desobedecer ao Deus e que por isso é impossível conduzir-me sossegadamente, vocês não vão me dar ouvidos, porque eu estaria sendo irônico. E se eu disser, por outro lado, que acontece também de ser esse o maior bem para o homem, ou seja, qual é o maior bem? Qual é a felicidade? Qual é o conceito de felicidade para o ser humano? É aqui que ele vai dizer o que é o bem humano, a felicidade, e qual é o maior bem humano. Então é o conceito de felicidade para um homem, tá? Então vou retornar essa frase porque é fundamental. E se eu disser, por outro lado, que acontece também de ser esse o maior bem para o homem, fazer discursos todos os dias sobre a virtude e as demais coisas sobre as quais vocês me ouvem dialogar, inspecionando a mim mesmo e aos outros, e que a vida sem inspeção, sem estudo, sem exame, não vale a pena ser vivida pelo homem, aí é que vocês, enquanto falam, vão me dar menos ouvidos ainda. Ou seja, o conceito de vida feliz, ou felicidade, ou bem humano, ou maior bem humano para Sócrates, ou pelo menos para o Sócrates platônico, como eu avisei, né, para o personagem de Platão, Sócrates, mas que possivelmente fechasse muito com as ideias do próprio Sócrates, é que uma vida para valer a pena ser vivida, para usufruir do maior bem para o ser humano, a pessoa deve buscar investigar a si mesmo e aos outros dentro da verdade. Tá? Então, com isso, fechamos a apologia. Críton. Com 49 minutos, fica para a semana que vem. Tá? Eu vou fazer um videozinho sobre Críton. Que eu posso dizer assim, ó, leiam esses 3 textos, vejam o vídeo, vejam o filme, né? A Vida de Sócrates, leiam esses 3 textos e reflitam sobre o que é bem humano e o que é a felicidade humana. É sobre isso que é a ciência ética, né? A ciência ética é sobre o bem humano e sobre a felicidade humana. E aqui já temos 2 conselhos de Sócrates. O primeiro deles é: nunca pratique uma injustiça. Isso vai voltar no Críton. Tá? Segundo conselho é: se preocupe em examinar a própria vida e a vida dos outros, à luz da verdade. Isso quer dizer, não quer dizer ser intrigueiro, nem ser encherido, nem fofoqueiro, né? Não é ficar fazendo intrigas e se metendo na vida dos outros, mas é identificar o que são as coisas verdadeiramente boas, né? O Sócrates mesmo, né? Quando queriam falar mal a respeito de alguém, o Sócrates evitava esse tipo de conversa, porque não é isso que ele quer, não é essa a investigação que ele faz, né? Ele quer investigar a verdade, ele quer conhecer a verdade. E o outro é o caminho para ele alcançar a verdade. Sócrates não fazia filosofia sozinho, né? Ou melhor, eu não posso dizer isso, talvez ele refletindo sim, né? Mas ele dizia que ele mesmo não sabia de nada, mas ele levava os outros a parir ideias, a parir o conhecimento, né? Ele era como um parteiro de conhecimento. Com essas perguntas que ele ia fazendo,
os outros encontravam dentro de si, e o nome disso é maiêutica, ou método socrático, encontravam dentro de si a verdade, tá? Então, isso se dava sempre em uma conversa, né? Ele propunha algo e o outro respondia, e assim iam caminhando, né? Enquanto ele propunha, ele perguntava, o outro respondia, ele enfrentava esse argumento que a pessoa apresentava e o outro tinha que refutar os argumentos que ele apresentava. Então, é um diálogo e isso ia na direção do conhecimento, porque um argumentava num sentido e outro desconstruía aqueles argumentos e eles cresciam nesse argumentar. O Platão adotou uma metodologia filosófica similar nesses textos, né? Porque essa apologia é praticamente um monólogo de Sócrates, mas tanto Eutífron quanto Críton são diálogos, né? Então é Sócrates e Eutífron, o sacerdote, e o outro Sócrates e Críton, o seu amigo, tá? Então, Platão conseguiu botar essa metodologia dialógica, né, de diálogo, de dia 2, né, logos, razão, né? Então, duas razões através da palavra, através da conversa, desenvolvendo, né, desenvolvendo o conhecimento, a apreensão do que as coisas são em direção a algo que é verdadeiro. O Platão conseguiu fazer com que isso coubesse dentro de um texto escrito. Coisa que naquele diálogo que eu referi no começo, que eu li, né, e já escrevi alguns textos, que é Teeteto, o Sócrates mesmo tinha algum preconceito com a escrita. Porque ele diz, a hora que eu escrever um texto escrito, o que vai acontecer... Primeiro, ele dizia, com o texto escrito as pessoas vão ter menos memória, porque vão ficar anotando tudo e vão parar de exercitar a memória. Isso é um problema, dizia ele. O segundo problema é que o texto escrito, quando você escreve, não tem uma pessoa que esteja ali para o leitor, para explicar para o leitor. Então, é o mesmo texto para uma criança, o mesmo texto para um adulto, o mesmo texto para um ignorante, o mesmo texto para um sábio. Eu prefiro manter a palavra e ir me explicando pessoalmente. O Platão conseguiu botar esse diálogo e essas explicações recíprocas e esses enfrentamentos recíprocos em forma textual e até hoje nós temos aqui, tá? Então, um abração. Seguimos esse estudo em termos de justiça e injustiça na filosofia com Sócrates no nosso próximo vídeo. Abração!